Pra você acompanhando o nosso programa, onde você estiver aqui com a gente, tá pegando fogo, meus queridos. É o fim de Alexandre de Moraes? Pois é, Tagliaferro diz que Moraes usava gabinete para perseguir a direita. Ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral decidiu sair do Brasil para denunciar abusos praticados pelo ministro. Meu, isso daqui é bomba, tá? Isso daqui é bombástico. Tagliaferro é ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ele se mandou do Brasil e agora estará fazendo denúncias contra Alexandre de Moraes. Isso daqui é importantíssimo. Eu vou repetir para você. É a primeira vez que você vai ouvir um ex-assessor do Alexandre denunciando Alexandre de Moraes. Vou à matéria e depois vou ao vídeo. Matéria da Oeste na tela para você acompanhando o nosso programa. Ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, fez fortes denúncias relacionadas ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Em entrevista à revista Timeline, Tagliaferro afirmou que o magistrado usava o gabinete no STF para perseguir políticos de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, afirmou o Tagliaferro. Nunca de esquerda. Isso daqui é uma bomba, gente. Sem dar detalhes, o ex-assessor de Moraes diz que decidiu sair do Brasil para denunciar os abusos que são praticados no gabinete do magistrado. Tagliaferro ainda disse que pretende denunciar algumas coisas fraudulentas que viu e que o magistrado teria mandado deletar do sistema. O ex-funcionário do Tribunal Superior Eleitoral afirma que ser um perseguido político. Ele acredita que haverá uma reação injusta de Moraes diante da possível manifestação pública sobre os bastidores do Supremo Tribunal Federal. Tagliaferro chefiou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral e atuou como homem de confiança no gabinete de Moraes. Agora está afastado e recluso com medo de sofrer represálias. Recentemente, o ex-assessor gravou um áudio que foi repassado a senadores em que ele diz preocupar-se com a segurança da família e da dele também. Ele diz que pode ser morto, tá bem? Apesar do medo, Tagliaferro garante que pretende falar sobre os bastidores das operações entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, que resultaram no escândalo revelado pelo jornal A Folha de São Paulo. Em breve, assim que estiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo. Ô, gente, vamos lá. Eu já vou trazer a fala dele. Mas eu quero contextualizar algumas coisas aqui para você. Primeiro, Tagliaferro, ou Tagliaferro, né? Diz que a pronúncia correta é Tagliaferro. Ele é assessor do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Lembra que o Moraes era presidente? Então, ele era assessor, trabalhava diretamente com o ministro Alexandre de Moraes. Ok, até aqui? A gente vai prosseguir. Ele se envolve num conflito ali com uma ex-esposa e agrediu a ex-esposa. Foi preso e após isso ele foi demitido do Tribunal Superior Eleitoral. Tem coisas que acontecem na vida do ser humano, parece que é uma permissão ou uma vontade de Deus, porque são diferentes, vontade de Deus e a permissão de Deus, não é? Parece que que tudo tem um propósito nesta vida. A Bíblia já diz isso. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Ou seja, tudo que acontece na terra tem um propósito. Então, o que acontece? Eu disse outrora, se Tagliaferro estivesse tudo em paz com ele, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse separado, atualmente ele vive até com outra mulher, você acha que o Tagliaferro estaria sendo
esse novo herói da direita? Não, ele estaria lá ferrando com a direita, lascando com a direita e fazendo o papel para o qual ele era pago para fazer. Entendeu até aqui o meu posicionamento? Então agora vamos para frente. Como eu disse para você, parece-me que para tudo, embora eu acredito que tudo, né, tenha um propósito, me parece que está se cumprindo o propósito na vida do Tagliaferro. Porque se o Tagliaferro não se envolve numa confusão familiar, se ele não vai preso e depois demitido do Tribunal Superior Eleitoral, esse cara estaria lá na próxima eleição, se esse ainda fosse o seu cargo, ferrando a vida da direita. Talvez nem tanto nessa próxima, porque quem vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Cássio Nunes e também o Nunes Marques. Cássio Nunes e o André Mendonça, perdão. Entendeu até aqui? Aí esse cara sai do Tribunal Superior Eleitoral. Aí há um grande mistério. Porque os dados do celular dele vazou. E esses dados foram parar na mão do jornalista americano Greenwald. Ou Greenwald, eu sempre confundo. Enfim. E esse jornalista americano, ele publica na Folha de São Paulo. Lembram disso? Dos 6 gigas? Pois é. O que acontece? Aí há uma investigação, inclusive, que o Tagliaferro é acusado de vazar informações, tá bem? E aí ninguém nunca descobriu até agora se quando o celular dele foi apreendido, se os policiais vazaram os dados do celular dele, se foi ele para poder mostrar o que Alexandre de Moraes fez, se foi a esposa dele para vazar o que supostamente, ou o que o ministro fez, ninguém se sabe ainda, tá bem? Mas é fato que ele foi envolvido no inquérito por ter vazado informações. E ele, ó, capou o gato, como muita gente já fez nesse Brasil. Se mandou, puxou o carro, desapareceu. E agora o Tagliaferro está disposto, segundo ele, a explodir com o ministro Alexandre de Moraes, com informações que só ele sabe. Tá bem? Vocês devem se recordar dos áudios, vocês devem se recordar aí das informações que vazaram lá naquela vaza-toga, né? Que são aqueles arquivos de áudio e também alguns prints de mensagens, beleza? Quando a gente fala-se de 6 gigas, você vai baixar um filme, quem baixa filme, né? Vamos supor que você compre um filme, vai baixar o filme, 6 gigas não é nada, um pendrive com 6 gigas não é nada. Mas para áudio de WhatsApp, que é comprimido, compactado, para imagens que circulam no WhatsApp, é muita coisa 6 gigas. É muita coisa. E aí o que acontece? Tais áudios, tais vídeos foram publicados e ainda resta muita coisa. E parece que o Green deu entrevista aí dizendo que não tem mais nada para publicar, que entre os 6 gigas ele filtrou aquilo e publicou aquilo. Mas foi bombástico. Mas o pior está por vir. Anota o que esse gordinho está falando. O pior está por vir. Vamos ouvir o Tagliaferro. Vocês falaram assim, ó, entrou... Esse meu convidado, ele viu de perto quem é Alexandre de Moraes. É uma pessoa que eu ajudei desde o momento que ele falou assim, eu não quero mais fazer parte disso. É quem eu estou pensando? Entrou. Tagliaferro. Por favor, Tagliaferro. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Agora vamos ferrar esse canalha? Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, caí sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil.
Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou... Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Tagliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Por um vazamento, né, de dados, um áudio que na verdade, ao invés de se ouvir e se analisar o conteúdo do áudio, se busca quem vazou, né? E não o ato criminoso que está dentro daquilo, né? Incrível isso, né? É o poste mijando no cachorro. Para quem não está reconhecendo, esse é Eduardo Tagliaferro, né? Trabalhou muito tempo no gabinete do Alexandre de Moraes, lá no TSE, e estava ali naquela confusão que foi apresentada pela série de reportagens da Folha de São Paulo, deixando muito claro o que o Alexandre de Moraes, quando ele cisma, né? A gente sabe como é que quando ele cisma é o inferno. Ai, que dá vontade de sair correndo, meus queridos. Parece que vão fritar o ovo na banha de macaco. Cê é doido, meu. Fala isso não, rapaz. Ô, gente, vamos lá. Nós estamos diante de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu sair do Brasil para denunciar abusos praticados pelo ministro da Suprema Corte. Pelo ministro do STF, que à época era ministro no STF ministro e presidente no Tribunal Superior Eleitoral, e pilotou
as eleições de 2022. Para começar, segundo ele, não havia nada contra a esquerda. Tudo que chegava lá era contra a direita. Ok, até aqui? Como eu falei para você, Eduardo Talhaferro, se ainda estivesse com o seu empreguinho na mão, tá bem, ganhando sei lá quanto, talvez ele ainda estivesse cumprindo ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ou de quem está lá. Ok, até aqui? Mas ele foi demitido porque se envolveu numa briga, supostamente agrediu a esposa. Por conta disso, foi demitido do tribunal e começou a fazer tais denúncias. Como eu disse para você, literalmente, há mal que vem para bem. E Talhaferro está cumprindo aí a missão de fritar o ovo. Ok, até aqui? Tem um vídeo do deputado Marcon, até pra gente dar uma distensionada. O assunto é tenso, a gente tem que tomar cuidado ao tratar desse assunto. Vou trazer o deputado Maurício Marcon. Ele tem mais direito de fala do que eu, não é um deputado, ou pelo menos teria que ter, né? Mas vamos trazer ele. Não é um vídeo tão pesado, é um vídeo descontraído. Aí está ele botando pra quebrar. Vamos ouvi-lo. Gurizada, atenção, por favor, prestem atenção. Preteou o olho da gateada num grau que vocês não estão entendendo. Olhem essa notícia. Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, foge para a Itália e ameaça fazer revelações. Já tem o vídeo dele dizendo que fará essas revelações, que ele tem provas, ele era chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Ele fala, inclusive, de operações fraudulentas. Assistam o vídeo no timeline, porque ele é muito recompensador. E quando você lê aí na Globo, o ministro está sendo perseguido, é a primeira vez que um ministro é sancionado em uma democracia. Assistam o vídeo do chefe do gabinete de Moraes e tirem as suas conclusões. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo, fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era, e passei tudo que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil, sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado, e o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá. Pessoal, eu sei que a gente tá repetindo, mas é importante, né, a gente assistir de novo, tá bem? É importante a gente ver cada pontinho, cada trecho dessa entrevista. Você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, não fomos tendo perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa, mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim, tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né? Não sei, mais que ninguém sabe, né? Esforço que é tudo isso. O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né? Que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer pra gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tem bastante coisa assim, tenho
Bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. Muito bem, gente. Terminou o vídeo. Tá aí, então. Conforme eu disse pra você, o deputado Marcon trouxe. Repetiu, mas não tem problema, não. É bom que você observou absolutamente tudo o que está acontecendo. Tagliaferro disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita. Ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral decidiu sair do Brasil e de lá, tá bem? E de lá está fazendo aí as denúncias. Pessoal, chegou até esse momento do vídeo, comenta 22. E se possível for, ajuda o canal aí com o Pix, tá bem? Manda o Pix aí, colabore com o nosso programa. Informações de qualidade, você acompanha comigo aqui no Abordo Notícias. Olha aqui, ó. Eurodeputados pedem que União Europeia sancione Moraes. A informação foi divulgada pelo deputado polonês Dominik Tarczyński por meio do X. Não é só os Estados Unidos, não. Tá bem? Não é só os Estados Unidos, não. Para Tarczyński, a União Europeia não pode ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a instrumentalizar o sistema judicial brasileiro contra oponentes políticos. O parlamentar ainda afirmou que o magistrado viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Além disso, os deputados europeus elogiaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter aplicado a lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. Pedimos que a União Europeia siga o exemplo do republicano rapidamente. Então, os parlamentares eurodeputados estão pedindo aí à União Europeia que também sancione o ministro Alexandre de Moraes. Aí acabou. Viagenzinha para a Europa, acabou viagem para Portugal, para fazer palestra no evento de Alexandre de Gilmar Mendes. Aí acabou a graça, né? Aí acabou a festa, acabou a brincadeira, não é isso? Após a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que sanção a Moraes é aviso aos que atropelam direitos. O secretário de Estado dos Estados Unidos repercute o uso da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. E o Marco Rubio, explosivo, como sempre, explodiu contra o nosso careca mais amado do Brasil. Só que não. Minutos depois dos Estados Unidos anunciarem a sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, ontem, quarta-feira, o secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, repercutiu a medida nas redes sociais. O norte-americano afirmou que a ação é um aviso a tiranos. As falas do Rubio. Donald Trump e o Tesouro dos Estados Unidos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Programa de Sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos, foi o que disse o Marco Rubio no X. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Eu vou repetir em alto e bom som. As togas judiciais não podem protegê-los. Ai, 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 ai. Aqui, ó. Sanção contra Moraes é recado aos demais ministros, diz jurista. Para André Marsiglia, a gente sempre traz os comentários dele aqui, né? A punição imposta ao magistrado brasileiro tem um peso simbólico. Parabéns ao doutor, né? Marsiglia,
o André Marsiglia, que botou para quebrar aí. E tem o vídeo, né? Eu vou trazer o vídeo dele falando a respeito aí dessa situação, né? Aplicação da Lei Magnitsky, Moraes punido pela Magnitsky, o que acontece com ele e como o STF vai reagir. É o que ele explica para você nesse vídeo maravilhoso do André Marsiglia, advogado constitucionalista. Vamos lá, doutor. Olá, o ministro Moraes finalmente foi sancionado pela Magnitsky. O que isso quer dizer na prática? A forma mais severa da lei foi aplicada a ele. Então, ele não pode, veja só, não é ter conta ou bens nos Estados Unidos apenas, ele não pode ter nenhuma relação com empresas dos Estados Unidos, mesmo fora do território dos Estados Unidos. E nenhuma empresa brasileira ou de qualquer outro lugar que tenha relação com empresas norte-americanas ou com a estrutura dos Estados Unidos pode a ele prestar serviços ou ter relação comercial, contratos, o que for. Ou seja, ele não pode ter nem relação com empresas de lá, nem pode ter relação com empresas de lá aqui, nem pode ter relação com empresas daqui que têm relação com empresas ou com o sistema de lá, por exemplo, o sistema financeiro. E todos os bancos brasileiros têm relação com o sistema financeiro norte-americano. Então, por exemplo, ele não pode ter conta no Banco do Brasil, que é onde os ministros recebem os seus salários. Se ele tiver conta lá, as operações não podem ser feitas. É nesse lugar que a coisa está. Ele não pode ter e-mail de uma empresa norte-americana, ele não pode ter um aplicativo, pedir um aplicativo de comida, andar de aplicativo de transporte, assim por diante. Ou o Moraes precisa ser expurgado para fora da corte ou para dentro da Constituição. E para dentro da Constituição é muito difícil acreditar que ele tope, porque faz alguns dias ele proibiu o dia de reunião na Praça dos Três Poderes. Se não tiver conversa dos demais ministros com Moraes, talvez eles autorizem o Congresso, ou os presidentes das casas legislativas que são aliados, a seguirem com o impeachment, a seguirem com a anistia, e essa possa ser a outra solução. Se nenhuma solução vier, daqui a pouco não precisa nem mais de sanção. Ninguém mais vai querer ter relação com o Brasil. Você quer ir para o Irã, por exemplo? O Irã é um lugar bonito. Você quer ir para lá? Você poria dinheiro lá? Você seria sócio de uma empresa lá? E esse é o problema. Daqui a pouco o Brasil está assim e a gente se fecha. E fechado é botar uma plaquinha na porta do Brasil. Somos uma ditadura. Informalmente, estamos agindo como uma. Mas formalizar isso é terrível. Só de pensar. Parabéns, então, doutor André Marsiglia, falando aí a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Então, segundo ele, sanção contra Moraes é recado aos demais, tá bem? Aos demais ministros do STF. Estou colocando esse vídeo aqui para você, tá bem? Que o Alexandre de Moraes está dando beijinho no ombro, né? Eu também daria beijinho no ombro, tá? Vou tirar o áudio aqui. Eu também daria beijinho no ombro. Olha como é que ele está, tá bem? Isso aconteceu ontem, né? Na noite de quarta-feira, todo felizinho, indo até a Neoquímica Arena, né? Que é a arena do estado do Corinthians, ver o jogo, todo tranquilinho, todo menininho, nada está acontecendo, tá tudo certinho com o ministro da Suprema Corte. Não é? Aí eu vi, né, algumas pessoas dizendo, olha aí, o cara tá indo até assistir o jogo, enquanto o gado está preocupado, né, está aí comemorando porque ele perdeu o visto. Não, gente, ele não perdeu só o visto. Se fosse para ele perder o visto, não precisava da Lei Magnitsky, tá? Não precisava da Lei Magnitsky, ele já perdeu o visto na semana passada, tá bem? O que aconteceu agora é a bomba da Lei Magnitsky mesmo, é severa. Isso daqui não é brincadeira não, minha gente. Tá bem? Isso daqui não é recadinho dos Estados Unidos. Não. Eu quero ver ele ficar mostrando dedo igual ele mostrou. Aqui, ó. Olha aí. Isso é a atitude do ministro sancionado? O Nicolas postou isso, né? Isso é a atitude de um ministro sancionado? Eu quero ver ele ficar fazendo isso, mostrando dedinho, agora com o BO que ele tem para resolver, gente. Olha o BO aí, ó. A Lei Magnitsky deve inviabilizar Moraes financeiramente, mesmo no Brasil. Bancos brasileiros são obrigados a restringir operações do ministro no sistema SWIFT e impede até movimentações feitas em território nacional.
morte financeira. Você pode até pensar que o tema é pesado, e não é. Não é? O que é pesado é o que vai acontecer com o ministro. Aí eu quero ver o ministro ficar mostrando dedinho. Aí eu quero ver o ministro ficar tendo este comportamento. Ok, até aqui? Aí eu quero ver. Entendeu, minha gente? É fácil dar beijinho. Eu estaria dando beijinho no ombro também. Se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu tava, ó. Mas estava semana passada viajando, né? Estava em Roma. Estava tentando abrir conta lá nos Emirados Árabes. Dizem as más línguas ou as boas línguas aí na Rádio Corredor. Ah, ok, até aqui? Então vamos para frente, tá bem? Vamos para frente, tá bom? Tem mais informações aqui para você. Então a Magnitsky é morte financeira para Alexandre de Moraes, até mesmo no Brasil. Ele não vai poder, gente, ter conta nem no Banco do Brasil, para você ter uma ideia. Que faz parte desse sistema SWIFT aí. Ok, até aqui? Vamos lá? Abração todo especial para você, chegou até aqui. Comenta 32. Comenta 32, o número do teu like. E também deixe seu comentário. Você tá feliz ou tá triste com a notícia? Parece que o ministro não tá meio tristezinho não, né? Tá meio irritadinho, mostrando o dedo do meio. Isso é comportamento de um ministro sancionado. A esposa do ministro também não tá muito preocupada não, ela também foi sancionada. Tá bem? Perdeu o visto americano e as sanções da Lei Magnitsky pega ela também. Tá ali tomando um negócio ali no copo de plástico, né? Tá nem aí pra vida, né? E ele mostrando o dedo do meio e ela toda tomando um negocinho ali, eu não sei o que que é, tá bem? Não posso falar pra você o que é que ela está bebendo, tá? Só que, meus queridos, a situação não é brinquedo, não. Tá bem? Lei Magnitsky deve inviabilizar Moraes financeiramente. Pega a esposa dele também. Por quê? Suponhamos que uma empresa ou um cidadão americano está no Brasil, tá bem? E aí o que acontece? E ela tem um processo. Ela não pode contratar a empresa de advocacia, né, ou escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. Não pode. Ok, até aqui? Não se pode. Não pode. Uma empresa americana, um cidadão americano não pode contratar serviços da esposa do Alexandre de Moraes. O ministro não pode ter relação com nenhuma empresa americana. Se o ministro for sancionado na Europa, vai sobrar o Oriente Médio, né, a Ásia, para o ministro frequentar. Porém, tá? Se uma empresa americana de passagem, né, de aviação, né, não pode vender, uma companhia aérea não pode vender passagem para o ministro. Se o ministro, suponhamos, ele viaja em qualquer empresa e ele vai lá para o Oriente Médio e no retorno só tiver uma empresa americana, o ministro se vira, vem de barco, vem a pé, vem de mochileiro, não pode comprar passagem em companhia aérea americana. Ah, mas ele não vai para os Estados Unidos, Fábio. Eu sei, meu querido. Mas uma empresa americana também opera em outras regiões do planeta. Eu acho que você entendeu, né? Então vamos para frente aqui. Não é possível. Aqui, ó. Processo para Moraes reverter a sanção pode levar anos, diz advogado. De acordo com Michael Dias, especializado em caso da Lei Magnitsky, o caminho envolve, em último caso, entrar na Justiça dos Estados Unidos da América. A Casa Branca anunciou na quarta-feira, dia 30, a inclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. A decisão foi publicada pela OFAC
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos da América. Segundo o advogado Michael Dias, especializado em casos da Lei Magnitsky, o processo para reverter as sanções pode levar anos para ser finalizado. Ele disse à reportagem que o OFAC não tem um prazo específico obrigatório para responder ao ministro caso seja acionado. A Justiça dos Estados Unidos opera de forma diferente da brasileira. Moraes não pode recorrer. O ministro pode entrar com uma petição ao OFAC para remover seu nome da lista. Se fizer isso, Moraes precisará contratar um advogado nos Estados Unidos para representá-lo. Eles vão mandar a Advocacia Geral da União, né? O pedido precisaria conter provas e depoimentos de terceiros para provar as alegações contra ele são infundadas. A decisão do OFAC afirma que Moraes usou o seu cargo para autorizar detenções arbitrárias, preventivas e suprimir a liberdade de expressão. Prendeu muita gente de forma autoritária, não é? Prendeu ou não prendeu? Hã? Venhamos e convenhamos. O Clériston foi ou não foi uma prisão arbitrária? E preventiva, né? Sem julgamento, sem condenação, mas condenado à morte. Essa é a história do nosso querido Clériston. Na tela o vídeo, vou reagir. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes deu um jantar para autoridades dos 3 poderes, horas após negar a apreensão do passaporte de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro. Sabe quando foi isso? 20/3/2025. O Bananinha, o fritador de ovo, o fritador de hambúrgueres. Presta atenção. Acho que subestimaram o poder. Aí não tô falando do Trump, tô falando do poder dos dois, né? Sim. Quantas vezes a gente ouviu, a gente cobre todo dia essa política brasileira. A gente ouvia eles dizendo que tinham acesso. E a gente dizia, acesso ao Bannon, acesso ao MAGA. Até quando ele foi, em fevereiro, e isso é fato, ele foi para os Estados Unidos com uma malinha. Com essa missão. Não, ele não tinha previsão de ficar. E aí a gente estava às voltas com a discussão do passaporte, que poderia ser apreendido ou não por uma decisão do ministro Moraes. Acho que o Lindbergh foi quem fez o pedido, líder do PT, para apreender o passaporte. E aí ele foi sem roupa para ficar tanto tempo. E naquele primeiro momento, o pai, o Jair Bolsonaro, não concordou com a ida dele. E Exatamente. Eu não tenho como ficar no Brasil, ao contrário. Tanto é que depois até o senador Flávio teve que levar roupa para ele e tal. Isso tudo é fato. Então, eles não estavam esperando, a família sabia que eles tinham essa articulação com a extrema-direita internacional, mas eles foram surpreendidos com a capacidade de influência de Eduardo Bolsonaro para trazer o tarifaço. Eu acho que isso talvez não tivesse como a inteligência pegar, porque ninguém realmente... Mas a inteligência é basicamente traçar cenários para o presidente tomar decisões. Perfeito. Então, um desses cenários, por exemplo, seria avaliar a efetividade... Ok, até aqui tá de boa, deu para entender, né? Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Que bonitinho, o Trump chegou! O Trump chegou com tudo! Meu Deus do céu! Você, essa notícia te deixa triste ou alegre? Agora eu vou dizer um negócio pra você. Do mesmo jeito que ele fez chacota com o Eduardo, não se pode fazer chacota com o ministro. Não se pode fazer chacota com o ministro, porque isto é um assunto sério. Júlia Zanata deu o recado dela de maneira séria.
Deputada, sobre as sanções ao ministro Alexandre de Moraes em relação à lei Magnitsky, o que a senhora tem a comentar? É um assunto muito sério, nós estamos tratando com a devida seriedade e não estamos comentando o assunto no momento. Boa, isso aí, muita seriedade, viu, deputada? Deputada, sobre as sanções... Todo mundo preso, viu? Já prendeu todo mundo, prendeu aquele velhinho, tá bem? 14 anos de prisão pra ele, tá bem? O cara que tava gravando o áudio foi quem editou o vídeo, tá? Postou nas redes sociais, pegou também 12 anos. O velhinho, por conta da idade, pegou 14. Agora a deputada pegou 17 anos de cadeia, tá bem? E vai ter que pagar uma multa de 15 milhões de reais. Golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, tá? Então não faça isso, tá bem? Não faça isso, porque isso é um assunto muito sério. Não se pode fazer uma coisa dessa. Então, para você que está me acompanhando agora, não comemore essas coisas, tá bem? Obviamente é brincadeira, ninguém foi preso, tá certo? Ninguém foi preso, ninguém foi preso, ainda, não é? Ainda, tá bem? Você que tá aqui comigo vai comentando agora, 44. Uau, o que é 44, Fábio? É 22 duas vezes, comenta 44. Alô, minha querida Gladys, sempre nos acompanhando, já dormiu? Bom dia pra você, Gadeza, grande abraço. Aqui, ó, na tela do seu vídeo. Assim como Moraes, PCC e Hezbollah estão em lista de sanção dos Estados Unidos da América. Pegou fogo, hein? Pegou fogo. Motivo da sanção dos Estados Unidos pela lei Magnitsky, ao PCC, se refere a drogas ilícitas. A lista inclui Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Tá lá. O ministro Alexandre de Moraes e também membros do PCC. Eu vou relembrar você rapidamente. Eu já falei isso aqui no programa. No canal, né? Não nesse programa. Você se lembra quando veio o chefe de sanções dos Estados Unidos para o Brasil? Que a esquerda, os jornalistas, todo mundo ficou, não, ele veio para tratar de segurança nacional. Não tem nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes, não. Tudo o que ele tratou, ele sancionou, gente. Você se lembra que ele pediu para o governo Lula reconhecer que essas facções criminosas, PCC, que eles eram terroristas? O Brasil não fez a parte dele, né? Não fez. O Brasil poderia contar com um aliado dos Estados Unidos? Falar, vamos combater essa galera? Vamos classificar como terrorista? Não, não pode. Foram sancionados, tá bem? Foram sancionados. Ok, até aqui? Foram sancionados. Ministro Alexandre de Moraes, até o próprio Flávio Bolsonaro disse o seguinte... Não, nós estivemos conversando, que ele recebeu o Pita, né? Alguma coisa Pita, o nome do representante que falou com o Flávio Bolsonaro. Ele esteve no meu gabinete, nós tratamos de segurança nacional, que ele é presidente da comissão que trata disso, né, no Senado, né? Então, o Flávio Bolsonaro tratou de segurança nacional. Só que na hora... Não, nós não tratamos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Só que ele deu essa entrevista, ele falou isso saindo do Senado Federal. Indo para a casa de quem? Para a casa do Bolsonaro. Aí lá sim trataram de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E veio. Chegou a bomba. Tá? Chegou a bomba. Então tudo que o cara veio fazer no Brasil, ele fez. Ele fez. Fez o relatório dele, entregou lá pro Marco Rubio e tiro, porrada e bomba. Todo mundo sancionado. PCC, Hezbollah, Alexandre de Moraes. Mas o que o Hezbollah
tem a ver com isso lá no Hezbollah? Não, gente. São pessoas no Brasil com ligação ao Hezbollah. São pessoas no Brasil com ligação ao Hamas. Sabe essa galera que ficava gritando, viva Hamas? Sabe a galera que fica vendendo camiseta do Hamas? Viva Hamas! Por trás de tudo isso, tem aí os líderes aqui no Brasil. E os líderes foram sancionados. E sancionados estão. Ok, até aqui? Então, além de Alexandre de Moraes, PCC, Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda também foram sancionados aí pela lei Magnitsky. Pessoal, tem uma reportagem aqui que eu queria trazer para você com muito carinho. Queria que você prestasse atenção, tá bem? Advogado pede anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Especialista compara a situação de magistrado brasileiro à de ditadores da América Latina e diz que decisão representa uma morte econômica. O nome dele é o Dr. Jeffrey Chikine. Ele divulgou nesta terça-feira, dia 30, um vídeo em que principalmente pede a anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. As decisões referem-se aos processos relacionados aos atos de 2023 na Praça dos Três Poderes, o 8 de janeiro. Da mesma forma, Chikine reforçou sua posição mais tarde em uma entrevista ao vivo ao programa Faroeste, a brasileira da Oeste Sem Filtro. Defensor de réus no inquérito das manifestações do 8 de janeiro, Chikine representa, entre outros clientes, o ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins, assim como o tenente-coronel Mauro Cid Azevedo, sob investigação por suposta tentativa de golpe de Estado. O que você acha? As ações do Moraes deveriam ser anuladas? Ele foi classificado como um tirano pela lei Magnitsky. Ele foi classificado como um tirano e agora eu te pergunto, foi em cima das decisões dele. Ele deve ou não deve ser classificado aí como um... Ele deve ou não deve ter aí as suas penas, aliás, as decisões dele anuladas? Então ele tomou uma decisão. Os Estados Unidos classifica que ele foi ditador, que a decisão dele foi autoritária, que a decisão dele extrapolou os limites, que ele acabou com os direitos humanos no Brasil. E a pergunta para você é: tem que ser anulada todas as decisões do ministro? Pois é, meus queridos. Olha essa informação. Trump oficializa tarifa de 50% ao Brasil e cita ameaça à segurança dos Estados Unidos da América. A ordem executiva acusa o governo brasileiro de violar direitos humanos e coagir empresas norte-americanas. A ordem executiva acusa o governo brasileiro de violar direitos humanos e coagir empresas norte-americanas. Então, o Trump já assinou a ordem, tá bem? Segundo o comunicado, essa medida visa enfrentar políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e também à economia dos Estados Unidos. A medida confirma o anúncio feito por Trump no início do mês de julho. Desde então, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tentou, sem sucesso, abrir uma negociação com o norte-americano. Chega, deu dó, gente, tá bem? Chega, deu dó. Veio aquela comitiva indo para lá. Primeiro nós tivemos a embaixadora brasileira, que ninguém sabe o nome dela, em Washington. Para mim já era motivo para o Lula mandá-la embora. A gente teve ela tentando negociar com os Estados Unidos. E aí sabe o que disseram?
Acabou o prazo. Acabou o prazo, sem conversa, sem negociação. Aí ela também corre o risco dela ser expulsa dos Estados Unidos da América, tá? Ela corre o risco de ser expulsa dos Estados Unidos da América. Sabe outra coisa que pode acontecer? Acabar de vez o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. A Lei Magnitsky chegou para Moraes, corre o risco também dela chegar contra Gilmar Mendes e também o ministro Luiz Roberto Barroso. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. É o próximo assunto aqui no programa. Então o Trump já oficializou a tarifa de 50% ao Brasil, fez algumas concessões, mas não adiantou de nada. Não adiantou mandar Marcos Pontes, não foram nem atendidos, não adiantou enviar a embaixadora já está lá, né? Mas não adiantou pedir para a embaixadora, que a embaixadora não conseguiu fazer nada, absolutamente nada. Na tela, e eu vou destacar para você essa informação aqui, para você que se liga comigo onde você estiver. O STF não quer escalar o conflito, diz Barroso após sanções a Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo afirma que a nota divulgada pela instituição é tão sóbria quanto possível. Os Estados Unidos incluíram o ministro na Lei Magnitsky. Vamos ouvir? Tem um vídeo do ministro. Presidente do Supremo. Vamos ouvir e vê-lo? Esse é pacificador. Olha só. Presta atenção. Só um segundo, por favor. Presidente do Supremo, ministro Luiz Eduardo Barroso, Luiz Roberto Barroso vai se manifestar agora. Vamos ouvi-lo ao vivo, em Brasília. E também dizendo que o Supremo vai continuar com essa defesa da Constituição. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa manifestação do Supremo e essa solidariedade ao ministro? É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. E foi uma surpresa essa sanção ao ministro? Aí já é uma parte da especulação. Vou falar apenas do que eu fiz. Tá bem, ministro, muito obrigada. Muito obrigada, ministro. Ai, que lindinho, né? Muito obrigada. Ai, o ministro, né? O ministro me deu uma... não é isso? Ah, isso não é jornalismo, isso é especulação. É, gente, tem que ter preparo também, né, jornalista? Pergunta idiota, resposta, né? Só que o ministro também poderia ser um pouquinho mais educado, né? Poderia ser, foi educado, né? Mas poderia, né, dar uma relevada ali na pergunta, né? Só que aí vocês estão vendo, né? Ele se manifestou como presidente do STF, tá bem? E o que o ministro disse? STF não quer escalar o conflito, diz Barroso, após sanções a Alexandre de Moraes. Olha o que diz aqui, essa reportagem que está na tela é do Poder 360, tá bem? Todos os créditos ao Poder 360. Logo na sequência vem a reportagem do portal Metrópolis. Olha o que diz. Família de Barroso, tem imóvel de 22 milhões sob o risco de sanção nos Estados Unidos da América. Entenderam até aqui, meus amores?
dá mais de 4 milhões de dólares, né? 22 milhões de reais. Sob o risco de sanção nos Estados Unidos da América. Aí você pode falar, o ministro perdeu o mané, né? Perdeu o mané, não é isso? Mansão não se conquista, a gente sanciona, não é isso? O visto não se conquista, a gente se toma, não é isso? Perdeu o mané numa mola. E o ministro parece estar meio abatido, né? É 22 milhões. Você deu 10 conto pro seu filho e falou, compra o pão lá, menino. O menino perdeu os 10 contos, não chegou em casa com pão. Tu fica revoltado, né? Caramba, menino, o que que a gente vai comer agora? Ô, mulher, frita uns ovos aqui. O menino perdeu o dinheiro do pão. Chegou em casa sem pão e sem dinheiro. Pois é. Imagina perder 22 milhões de reais. E o Bolsonaro ganhou 18. Só para constar, ministro, tá bem, ministro? Não estou atentando contra o Estado Democrático de Direito e nem criticando as instituições não, viu, ministro? Só estou dizendo que é bom, ministro, né, adotar um tom mais ameno. Você sabe por quê? Qual é a promessa? Se o presidente da Suprema Corte reagir, pau nele! Se o decano do STF reagir, que é o ministro mais velho, o Gilmar Mendes, pau nele! Então, ministro, é bom não escalar o conflito aqui, tá bem, ministro? Ó, STF não quer escalar conflito, diz Barroso, após sanções a Alexandre de Moraes. É bom, ministro, é bom, tá bem? Faça isso, é o melhor que o senhor faz. Tá bom, ministro? Parabéns aí pelo tom mais ameno, parabéns aí pela sua cautela, tá bem? Com 22 milhões em jogo, eu também adotaria esse tom, beleza? Diferente do Hugo Mota, ele criticou sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Presidente da Câmara defende soberania nacional e afirma que medidas contra autoridades brasileiras são inaceitáveis. Vamos para frente, tá bem? Aqui, a Associação de Jornalistas sai em defesa de Moraes, alvo da Lei Magnitsky. Grupo afirma que sanções impostas pelos Estados Unidos são afronta à soberania brasileira. Parabéns aí à Associação de Imprensa Brasileira, beleza? É a de imprensa? Deixa eu ver, de jornalistas. A Associação de Jornalistas, tá bem? Lula e Moraes são os responsáveis pela crise diplomática com os Estados Unidos, afirma o Oeste. O presidente e o ministro arrastam o país para um conflito com a maior potência do mundo. Eles querem escalar, né? O Moraes estava lá dando beijinho no ombro, no estádio do Corinthians, estava mostrando o dedo do meio, tá tudo bem. Tem um abacaxi de todo tamanho para descascar, tá bem? Um abacaxi de todo tamanho para descascar. Final de semana estava em Roma com o outro ministro, Luiz Roberto Barroso, e agora tem um abacaxi gigantão aí para descascar, tá bem? Aqui, Maria Elvira Salazar, deputada norte-americana, deputada dos Estados Unidos. Sobre Moraes, a toga não é o escudo para a tirania. Ó, congressista dos Estados Unidos agradeceu a Trump e Rubio e afirma que punição a ministro do STF é resposta a abusos de direitos humanos. Parabéns à deputada, corajosa como sempre. Steve Bannon chama Moraes de Lúcifer e celebra a sanção dos Estados Unidos ao ministro. Ex-estrategista de Trump diz que punição chegou e prevê novas medidas contra o STF. Tem Barroso, tem também Gilmar Mendes na lista. Os demais, somente 3. O resto, tudo perdeu o visto americano, não é bem-vindo, se tornaram persona non gratas lá nos Estados Unidos da América. Parabéns, Steve Bannon, nome forte aí nessa guerra, tá bem?
Elon Musk reagiu às sanções contra Moraes. A consequência chegou. Empresário, ex-integrante do governo Trump, é um dos principais críticos do ministro do STF. Lembra quando ele perguntou? Moraes tem patrimônio nos Estados Unidos? Foi ali que tudo começou, lembra? Lembra? Que ele pegou e falou... Ele tem alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Uma casa, tem dinheiro aqui? Foi ali que tudo começou. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Olha só. CEO da Rumble celebra as sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Finalmente um governo que protege a liberdade de expressão. A plataforma foi um dos principais alvos das decisões judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi aqui que o Xandão foi dobrando a aposta, perdeu o visto. O Xandão dobrou a aposta, quase prendeu o Bolsonaro. Tomou para a cabeça. A Lei Magnitsky Global se achegou ao Xandão. Advogados do Rumble comemoram sanção dos Estados Unidos contra Moraes e pedem fim da censura no Brasil. Para a empresa, a punição imposta pelo governo Trump é resposta às condutas sigilosas e ilegais do ministro do STF. Minha gente, minha gente. E aí? Tiro, porrada e bomba, não é verdade? Tiro, porrada e bomba. Cá estamos nós. Não é isso? Cá estamos nós, nesta quinta-feira, no último dia de julho, noticiando para você. A bomba explodiu e chegou com tudo. Parabéns, Estados Unidos. E agora é acompanhar, né? Quem o Alexandre de Moraes vai prender aí até o final de semana. Em quem o Moraes vai dar um baculejo através da Gestapo. Se você, assim como eu, é contra tudo isso, não esqueça de apoiar o meu trabalho, ajude esse jornalismo independente que eu faço com muito carinho para cada um de vocês. O Pix, ele é a minha sobrevivência diária, tá bem? Você manda o Pix, eu compro o arroz, compro o feijão, o leite, a carninha das crianças, tá bem? Todo dia eu tenho essa missão de trazer aqui o melhor conteúdo para você. Fábio, mas o YouTube não te paga? Paga! E é uma grana até legal, porque o canal cresceu, o canal cresceu. É uma grana até legal. Paga as minhas contas. Mas é uma vez por mês e no meu dia a dia, quem mantém esse canal é você. E outra, quem possibilita os avanços desse canal são vocês. Se vocês não ajudassem com o Pix diariamente, a gente nem estaríamos aqui, ok? Nem existiria mais esse canal. Só existe porque você me ajuda na minha necessidade diária. Então colabore com o meu programa, o Pix está na tela para você fortalecer o nosso canal, o Pix está aqui para você dar uma força. Toda essa força que você traz para o meu programa ajuda por demais, tá bem? Uma última informação aqui para você que ainda não está sabendo. Nicolas Ferreira protocolou mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, tá bem? Já é o 30º, né? 30º pedido de impeachment contra Moraes, era 29, agora foi para 30. E, meus queridos, outra situação também, né? O Tagliaferro, ou a Talhaferro, a gente precisa destacar o belíssimo trabalho que ele vai trazer aí e vai explodir tudo, beleza? Então colabore, gente, ajude o programa. O Pix está sempre aqui para você ajudar o programa, para você fortalecer o meu canal, ajudando aqui, como eu disse para você, aqui no meu sufoco diário. 11 95275 3898. Qualquer valor via Pix, dá uma moral aqui pra gente.
Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, jogar esse vídeo no grupo aí dos amigos e comentar aqui comigo 110. Se você comentar 110, eu vou responder o seu comentário, tá bem? Eu vou responder o seu comentário, tá bem? Estou até anotando aqui, ó, responder aos comentários de 110. Escreveu 110, você vai receber um oi do Gordinho. Escreveu 110, você vai receber um oi do Gordinho. Beleza até aqui? Escreveu 110, já era, tá tudo certo. Recebe um cheiro do Gordinho. Continue comigo, continue se inscrevendo e ativando as notificações. É muito bom ter você por aqui.